Será que as vitaminas podem me curar das doenças? Como é que isso funciona? Vamos lá. Bom, gente, hoje eu vou falar da vitamina D, tá? A vitamina D, ela faz parte do grupo de vitaminas que são chamadas de lipossolúveis, ou seja, que são solúveis em gorduras. São 4 vitaminas que são lipossolúveis: A, D, E e a K, tá? Essas 4 vitaminas são as lipossolúveis, mas vamos se atentar hoje à vitamina D, beleza? Galera, antes de mais nada, me ajudem o canal a crescer. Eu estou tentando produzir conteúdo para vocês. Então curte ali, se inscreve, porque isso ajuda o canal a crescer e aparecer para mais pessoas. Valeu? Obrigado. Então vamos lá. A vitamina D, ela não é uma vitamina que você encontra facilmente em alimentos. Não é igual as outras assim que você come frutas e verduras e vai estar lá. Você vai ingerir diretamente a vitamina D. Beleza? A vitamina D, ela é encontrada sim em alimentos, mas assim, óleo de fígado de peixe, de bacalhau, sabe, em pele de alguns peixes, na gordura de alguns peixes, que às vezes não é tão viável, não é tão fácil assim de encontrar, entende? Em plantas, vocês não encontram a vitamina D propriamente dito, tá? Em plantas vocês vão encontrar substâncias que o nosso organismo absorve e depois o nosso organismo vai transformar isso em vitamina D. Mas para ele transformar isso em vitamina D, ele precisa de um certo tempo de exposição ao sol. Essas substâncias que vão ser transformadas em vitamina D, D1, D2, D3, elas são chamadas de precursores, tá? E um precursor, para ser transformado em vitamina D, ele precisa passar por um processo de irradiação. Nesse processo de irradiação é que vai formar outras substâncias que formam outras substâncias. Isso é chamado de cascata de transformação, de biotransformação, tá? E no final a gente tem como produto a vitamina D. Esta irradiação necessita de sol, de um certo tempo de exposição solar, tá? Então é muito comum pessoas que trabalham em escritórios, pessoas que não têm muito contato com o sol, terem deficiências de vitamina D. Às vezes nem sabem, né? Porque a gente vai acabar descobrindo isso num exame rotineiro, num exame médico, que ele vai lá, pede uma dosagem de vitamina D num exame de sangue e você descobre que está com hipovitaminose D. Você está com uma baixa concentração de vitamina D e às vezes já apresentando sinais dessa hipovitaminose. Todas as vitaminas têm uma função específica no organismo, ou várias, na verdade, né? Elas vão atuar em vários segmentos do organismo e dando um equilíbrio nas suas funções biológicas para você ter um equilíbrio nas funções do corpo, certo? O que a vitamina D faz propriamente dito? A vitamina D, ela é responsável pelo cálcio se fixar nos ossos, nos dentes, tá? Então, se você tem pouca vitamina D, o cálcio não vai ser fixado nos ossos e nos dentes. Então, é provável que você comece a ter os ossos fracos, tá? Porque o cálcio é que vai dar essa rigidez aos ossos, que vai dar a rigidez, a força aos ossos, né? Então, se você está com baixa vitamina D, você não tem essa fixação do cálcio nos ossos, tá? E provavelmente você vai ter uma maior predisposição a ter fraturas, quando você tem tombos, crescimento ósseo, principalmente em crianças, né, e adolescentes, precisa da vitamina D para o osso poder crescer, tá? Em adultos a gente para de crescer, né, depois de uma certa idade, mas continua precisando ter o depósito de cálcio nos ossos. Por que precisa continuar? Porque a gente vai trocando as nossas células ósseas todo dia. Todo dia é tirado um pouco de cálcio dos ossos e é colocado de novo. Todo dia células ósseas são retiradas e são colocadas de novo.
tá? As células ósseas são chamadas de osteoclastos, osteoblastos e osteócitos, tá? E elas que fazem esse equilíbrio desse trabalho de ir tirando e colocando, tirando e colocando. Uma curiosidade é que a gente troca praticamente nosso esqueleto inteiro a cada 2 anos, por ir tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando, tá? Por isso que as pessoas mais idosas tendem a ficar menor do tamanho. Elas vão perdendo altura, elas vão encolhendo, porque a gente vai remodelando nosso organismo e nessa idade, na altura da vida, vai tirando mais do que colocando. Então você vai perdendo altura, você vai perdendo comprimento ósseo. Não é só a vitamina D que faz isso, né? Ela é uma parte importante. Mas outra parte importante produz um outro hormônio chamado de paratormônio. O paratormônio ele é responsável por nivelar essa quantidade de cálcio e de fósforo no sangue, tá? Então, quando tem muito cálcio no sangue, ele interpreta, putz, tem muito. Então, ele vai atuar de algumas maneiras. Vamos diminuir a absorção lá no intestino de tudo que você está comendo que tem cálcio. Ele fala, chega um pouquinho. O que tem cálcio? Peixe, queijo, ovos, leite, tá? Vamos diminuir um pouquinho essa absorção de cálcio. E também ele vai colocar o cálcio do sangue nos ossos, que vai fixar nos ossos. Os ossos ficam ali também servindo, além de ser um esqueleto, além de ter toda a estrutura, ele também é uma reserva de cálcio. Quando está faltando cálcio no sangue, tá, mas para que precisa de cálcio no sangue? Contração muscular, a gente precisa de cálcio todas as horas, as fibras da quitina e miosina para fazer uma contração muscular precisa de cálcio, tá? Então, quando está muito baixa a concentração, ele começa a tirar dos ossos para disponibilizar na circulação sanguínea e também vai aumentar a capacidade de absorver isso no intestino. Mas precisa da vitamina D para funcionar, tá? Estava fugindo do assunto, mas é a vitamina D que é responsável por isso. Outra curiosidade, vocês já perceberam que às vezes fica dando umas tremidinhas assim no músculo? Vocês ficam dando umas... Isso é chamado de mioclonia, geralmente por uma deficiência de cálcio local. Não é porque está faltando cálcio no teu organismo inteiro. É porque naquela região está faltando, então as contrações musculares começam a sofrer esses tiquezinho nervoso, chamado de mioclonia. Geralmente você dá uma massageada assim, já melhora a circulação, já entra de novo e já volta a funcionar. Mas só uma curiosidade. Então, recapitulando, como é que a gente faz a vitamina D? A gente vai ingerir esses precursores na alimentação, a gente vai precisar sofrer uma irradiação por luz solar, certo? Tem que ter um tempo de exposição mínimo, no mínimo uns 15 minutos para começar, para apertar o botão, liga, vai. Tá? Então, pessoas que trabalham no campo, na obra, tal, que pega sol o dia inteiro, sei lá, na praia, pessoas que pegam sol o dia inteiro não tendem a ter deficiência de vitamina D, tá? Mas pessoas em escritório, confinado, pessoas que ficam internadas há muito tempo, pessoas que não pegam sol, tendem a ter deficiência de vitamina D e os problemas, né, inerentes a essa falta. Então, ele vai ser transformado no fígado, uma parte, depois ele vai lá nos rins, e lá nos rins ele sofre a transformação final para virar vitamina D, e aí sim fazer os efeitos que ele tem que fazer, tá? Para funcionar no organismo. Em pessoas mais velhas, já pelo decorrer da idade, e pessoas e animais também, isso acontece em cão e gato, tranquilamente, começa a ter uma deficiência na produção do paratormônio, começa a ter uma deficiência nessa transformação, nessa biotransformação da vitamina D, então já não consegue mais absorver cálcio tão bem, então a tendência de osteoporose em idosos é bem grande, tá? Por isso que eles começam a tropeçar, cair, quebrar o braço com muita facilidade, eles começam a ter fraturas com muita facilidade, tá? Essa deposição de cálcio nos dentes também se dá de uma maneira bem menos eficaz com o passar da idade. Antigamente a vitamina D era conhecida como antirraquítica, o antirraquitismo, bem por causa disso, que o raquitismo é uma doença que deixa os ossos fracos. E outra coisa, assim,
hipervitaminose, que é quando a gente ingere muita vitamina, por via de alimentação, é muito difícil. Muito difícil. Através desses precursores que tem nos vegetais e a biotransformação no organismo, é praticamente impossível. A gente pode ter hipervitaminose D de duas maneiras. Ou ingerindo uma quantidade extrema de óleo de fígado de peixe, que aí ele tem a vitamina D pronta, tá? Então, mas ingerindo uma quantidade alta, aí a gente pode ter uma hipervitaminose. E também quando você compra na farmácia, né? Esses complexos vitamínicos prontos, tá? Então é comum pessoas que trabalham no escritório acabarem sendo receitadas para tomar essas vitaminas compradas, né? E então, claro, que o médico, se ele receitar certinho, na dose certa, não tem problema. É uma das fontes de você reverter a tua situação de deficiência de vitamina D. O problema é quando você toma por conta e toma mais do que precisa. Aí você pode gerar uma hipervitaminose. Então são as duas maneiras de você gerar uma hipervitaminose D. Tá? A hipervitaminose é perigoso? Sim, muito. Ela pode matar, dependendo da quantidade, né? Em doses mais fracas vai te dar dor de cabeça, vai te dar náusea, vai te dar vômito, vai te dar diarreia. Sabe-se também que a vitamina D ela tem uma função importante na formação imunológica, na produção de células B e T, dos linfócitos B e T. Então, quando você tem deficiência de vitamina D, é sabido que você tem uma baixa capacidade de lutar contra infecções virais. E agora, até numa época de coronavírus agora, existe uma correlação de um grande número de pessoas com deficiência de vitamina D e as complicações que tiveram, inclusive as mortes, né? Então, começou-se a ver essa correlação, que a maioria dos mortos tinha deficiência de vitamina D. Então fica aí a dica, né? Além de todos os cuidados que a gente está tendo que ter nessa época, né? De isolamento, álcool em gel, cuidar, máscara, se afastar de aglomerações, também tentar manter teu nível de vitamina D legal, beleza? Então fica aí hoje a dica da vitamina D.